que um dia ele falou do depósito escuro e apertado, com as minhas costas prensadas contra um caixote de madeira. Você meio que tem um poder sobre mim. Ele deu um jeito de se convencer de que seu desejo por mim era culpa minha. E eu acreditei. Nossa senhora, isso é muito... Ai, meu Deus, esse livro... Olá, beldades. Eu não sei. Eu só não sei. Não. Olhando pra esta cara, vocês acham que essa mulher, ela teve uma preparação, assim, ela pensou, não, eu vou gravar amanhã sobre Evelyn Hugo e amanhã... Não aconteceu essa preparação. Primeiro, porque eu fiquei até quase 5 da manhã terminando esse livro, que eu não conseguia parar de ler. E segundo, porque eu também não acho que é justo com esta história eu fazer um roteiro bonitinho e tal, separar por tópicos, porque eu acho que eu perderia o fio da meada em relação a quão imediatista precisa ser. Essa é a minha opinião sobre o livro. Eu sei que isso parece, assim, pensamento de uma pessoa à beira da loucura. Só que eu não consigo pensar de outra forma em relação a esse livro. Eu vou explicar pra vocês, ou tentar explicar pelo menos o porquê. E por que ele se tornou um dos meus favoritos deste ano. Eu juro que eu vou tentar explicar com palavras de fato e não apenas onomatopeias e eu fazendo e surtando. Porque esta é a vontade que habita em mim neste momento. Eu comecei a ler Os Sete Maridos de Evelyn Hugo na live de leitura, que a gente faz uma live de leitura conjunta aqui, e muita gente já tinha me recomendado, falado pra eu ler, que não sei o que era o livro do ano, bababá. Nunca li nada a respeito dele, além do título, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu via também essa capa que eu achava belíssima, acho belíssima ainda, e deixarei aqui a capa maior pra vocês darem uma olhadinha. Então eu fiquei pensando, bom, vou ver se eu consigo ler aí na live de leitura, né, vou iniciar a leitura. Gente, foi assim, a pior decisão da minha vida, porque a minha vontade era continuar a live por 24 horas pra eu terminar esse livro, sabe? Eu não conseguia mais parar de ler, só que eu tinha outras coisas pra fazer do meu trabalho, então eu precisava, infelizmente, parar a live e não ler ele por 20 horas seguidas. E aí o que acontece? Essa é uma história que vai contar sobre a Evelyn Hugo. Só que a partir do momento que a gente tem o título Sete Maridos de Evelyn Hugo, o que eu pensava que seria a história, primeiro, eu achava que seria um YA meio chiquilite, assim, uma coisa bem levinha, e segundo, eu achava que não seria assim uma história, sabe, nossa, super marcante, que ficaria comigo e tal, mas que me deixaria assim num lugar ok, tipo dos livros transitórios que eu falei pra vocês no vídeo sobre Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa. E, gente... Como eu poderia estar mais errada? Não sei. E aí aconteceu que a gente vai conhecer Evelyn Hugo. Ela é uma super estrela de Hollywood dos anos 50, 60, 70. Ela continuou ali no auge, né, por uns anos, mas depois ainda continuava nas notícias e nos tabloides. E a narrativa é uma coisa interessantíssima. Foi uma das coisas que, assim, foram pontos cruciais pra me prender na história. Ela é uma narrativa oral, ou seja, a Evelyn, ela escolheu uma jornalista, uma Zé Ninguém, aleatória, que ninguém conhece, não tem grandes, assim, pontos, grandes feitos no currículo, mas ela foi escolhida pela Evelyn Hugo, que é, né, uma mulher super misteriosa até os dias atuais. Todo mundo quer saber da vida dela, mas ao mesmo tempo que acham que sabem muito, porque, nossa, sabemos dos 7 maridos dela, alguns escândalos, etc. Ela se limita muito a continuar muito misteriosa. O que as pessoas acham que sabem dela, e até mesmo falam, né, eu sei muita coisa da Evelyn Hugo, depois elas param pra pensar e elas percebem que elas não sabem de merda nenhuma. Porque, bom, você saber com quantas pessoas a pessoa se casou não é nada na vida da pessoa, né? Existe muito mais, principalmente essas estrelas aí de Hollywood. Então, desde o começo, o que eu tava muito nervosa pra saber é como a Taylor Jenkins Reid, que é o nome da autora, vai manter essa narrativa ao longo de 400 páginas? Quase 400 páginas, 350 e pouco. Como que ela vai manter essa narrativa que deixa a gente cativado e que a gente vai querer saber mais? Óbvio que sendo uma narrativa oral, ou seja, a Evelyn tá contando a história dela, é quase como uma autobiografia. Eu acho que até pode ser considerado talvez uma autobiografia, né? Porque a jornalista que chama Monique Grant, ela tá ouvindo a Evelyn falar e, lógico, existem algumas coisas, alguns pontos dessa narrativa das duas que são muito mais interessantes, mas eu não posso explanar porque eu acho que talvez seja spoiler abordar isso. O principal aqui é a gente conhecer a vida da Evelyn de cabo a rabo. Ela é uma mulher latina, então é muito interessante desde o começo ver como ela foi tentando apagar ao máximo as suas raízes pra conseguir algum tipo
tipo de espaço na Hollywood dos anos 50, gente. Ela tinha plena noção de como ela era sensual, de como ela era bonita, e ela usou o machismo da época, e que existe, né, até os dias atuais, a seu favor, vamos dizer assim. Ela quis botar isso tudo em jogo, porque ela sabia que se fosse um objeto de desejo apenas, se ela se tratasse como um objeto à vista dos homens, ela poderia conseguir o que ela queria, que era uma chance de ser uma grande estrela, né, quem ela queria ser e etc. E ela usou e abusou disso. E pode ser uma narrativa que inicialmente te incomoda, porque você sabe que aquilo acontece, que aquilo é real e é super problemático ao mesmo tempo. Só que assim, como que a gente pode chegar e falar, não, ela não deveria ter feito tal coisa, blá 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 blá. Porque, gente, é assim, sabe, que funcionava. É exatamente assim. Também é abordado no livro violência doméstica, relacionamento abusivo e até, de certa forma, abuso psicológico também, né? É lógico que é incluso em relacionamento abusivo, mas é bom também dar um alerta pro pessoal. E assim, a gente vê aquele mundo do glamour, né? Até do que acontece por baixo dos panos, mas também de todo o glamour que existe, de todo aquele mundo, todo aquele mundo do cinema, das celebridades. Nossa, me lembrou muito uma música maravilhosa chamada The Lucky One, da Taylor Swift. É incrível. Miss Americana e The Heartbreak Prince também aborda um pouco isso, mas principalmente The Lucky One, porque é muito uma música sobre como a fama pode ser extremamente devastadora de muitas e muitas formas. Deu pra ver claramente que a autora se inspirou bastante em outras, né, atrizes. Eu acho que muito da Marilyn Monroe, da Elizabeth Taylor, deixaram, assim, a autora inspirada pra escrever, porque a história, né, algumas partes da história das duas casa bastante com a Evelyn Hugo em si. E uma coisa que eu não consigo parar de pensar desde quando eu comecei a ler o livro, eu nem tinha terminado ainda. Eu comecei a ler o livro, eu não consigo parar de pensar, como assim a Evelyn Hugo não existiu? Como que essa atriz famosa, maravilhosa não existiu? Como que isso daqui não é uma autobiografia, sabe? Porque é tão palpável, é tão real. Os dilemas que ela enfrentou durante a vida, a forma com que ela foi extremamente rejeitada ao mesmo tempo que ela se sentia acolhida nessa rejeição, porque de certa forma era o que ela queria em alguns aspectos. A forma que quanto mais a gente descobre sobre a vida da Evelyn Hugo, menos a gente sabe sobre ela e como pode existir isso. Como que ela pode abrir tanto da vida dela, todos os casamentos, vários segredos que ela guardou, as 7 chaves, e ao mesmo tempo a gente sentir que ainda não sabe nada do que aconteceu. A autora fez um trabalho impecável, na minha opinião. E aí, por mais que o nome do livro seja Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, a gente pensa, né, vamos conhecer sobre os maridos, cada vez menos vontade eu tinha de saber sobre os caras e mais sobre a Evelyn. É tipo assim, a vida de Evelyn Hugo. Porque a palavra maridos, que tá até no título do livro, é uma coisa irrelevante a partir do momento que a gente descobre mais sobre a vida da Evelyn. E a Evelyn é uma personalidade, assim, eu não tenho como descrevê-la, a não ser, meu Deus, uma mulher extremamente insuportável e fascinante ao mesmo tempo. Ela é muito, muito, muito presunçosa. Ela tem, assim, um ar de superioridade, ela se acha superior em alguns aspectos. A forma com que a Evelyn Hugo é uma pessoa muito desprezível diversas vezes, ao mesmo tempo que ela é apaixonante e misteriosa e cada vez mais fascinante pra gente descobrir da história dela. Mas, como a gente vai sabendo ali um pouco mais das memórias dela, um pouco mais sobre ela, a gente vai percebendo também que, pô, ela não é essa casca grossa toda que ela tenta aparentar ser, por mais que ela não seja uma pessoa boa. E é muito interessante, tanto quanto em Vilão, que eu já falei sobre aqui também, da V.E. Schwab. Vilão é uma narrativa muito boa porque ela aborda muito uma dualidade que existe entre, meu Deus, será que somos bons ou somos maus ou somos uma junção de tudo? E existe também essa reflexão aqui nesse livro, principalmente porque a Evelyn, eu já tava pensando sobre isso, putz, ela é uma pessoa merda, né? Mas depois eu pensava, mas como assim? Quem que é uma pessoa boa também? Quem que sou eu pra definir quem é uma pessoa boa? Quem é o leitor neste momento? E o que o autor quer que a gente pense sobre ela, né? Muito interessante também. E aí aconteceu de eu ficar me perguntando sobre essas coisas e cada vez mais eu ia ficando presa nessa narrativa da Evelyn Hugo e de querer saber da vida dela a todo custo, porque ela basicamente tá abrindo a vida pra Monique e eu não sabia disso. E aí, nas primeiras 10 páginas, assim, do livro, a gente vai entendendo que a intenção da Evelyn é contar a história dela, porque existe um motivo. Quando ela fala desse motivo, eu até tava em live e eu fiquei tipo, como assim?
sabe? É muito interessante porque aqui mesmo, no início, né, ela já fala: todo mundo que eu amei já morreu, não tenho mais ninguém pra proteger. Ninguém mais por quem mentir, a não ser por mim mesma. As pessoas sempre acompanharam de perto os detalhes mais intricados da minha falsa história de vida. Mas não é. Eu quero que elas conheçam a verdadeira história. Quem sou eu de verdade. Então é isso. Evelyn Hugo, uma mulher de 79 anos, tá no apartamento dela em Nova York, reclusa, e ela vai contar pra essa jornalista sobre o que ela passou em Hollywood. Eu só quero que vocês façam assim, vocês fechem os olhos. Coloca a voz do Cid Moreira, Se amor, eu tivesse o dom de falar em outro... Brincadeira. Fechem os olhos e pensem na Hollywood. O que acontecia por baixo dos panos da Hollywood de 1950, 60, 70. Acontece até hoje, né, gente? Mas nessa época em específico, sabe? Que o cinema tava vindo bem forte e queriam muito investir nisso. Oscar tava vindo muito, muito forte. Era aquela briga de cachorro grande. E, gente... as tretas que tem nesse livro não são, assim, 1/3 do que realmente acontece, e mesmo assim são impecáveis, impecáveis. Cada marido que ela vai apresentando, a gente vê uma personalidade totalmente distinta, mas que consegue, às vezes, ser tão intragável quanto, ou tão querido quanto, sabe? São elementos das várias personalidades apresentadas no livro, que tem tanto em comum, quanto também tem tudo de diferente. Ao mesmo tempo que a Evelyn Hugo segue sendo a peça única na narrativa. Uma peça que se sustenta, que não precisa de mais nenhuma outra. Porque por mais que ela chegasse ali e falasse só sobre a história dela sem incluir os maridos ou sem incluir os casamentos, ela conseguiria deixar a história igualmente interessante e igualmente desesperadora pra gente saber mais. Porque o que interessa aqui são os pensamentos de vida da Evelyn, como ela chegou até eles. Eu dei 5 estrelas no Goodreads, só que eu corrigi, né, botando que era 4,5 estrelas, porque eu me incomodei em algumas partes da narrativa da repórter. Porque a narrativa, em grande parte, é a Evelyn Hugo, né, contando sobre a história, mas também existem os momentos que o dia acaba e aí a jornalista vai pra casa, então a gente conhece um pouquinho também da vida da Monique. E eu tive um pouco, assim, de preguiça, sabe? Eu acho que é muito porque a narrativa da Evelyn Hugo tava tão boa que eu não queria saber da vida da Monique. Essa era a real. Desculpa, eu sou uma pessoa horrível. Eu não queria saber da vida dela. Quando acabava o dia, eu ficava, não, eu quero passar correndo, não quero saber o que tá acontecendo, não quero saber do divórcio dela, porque ela tá passando por um divórcio. Não quero saber nada, quero saber da Evelyn. Só que por ter essa alteração, diminuía um pouquinho só o ritmo de leitura, porque, como eu falei, eram doses homeopáticas. Então a autora soube muito bem dosar e botar o necessário pra gente não ficar, nossa, não aguento mais, e sim só ficar com um leve incômodo e já ter de volta logo a história da Evelyn Hugo, porque era o que todo mundo queria, né, ler sobre a Evelyn. E de qualquer maneira, eu achei muito previsível um negócio que aconteceu no final. Não sei se é porque, sei lá, doida do thriller, etc, mas eu pensava, desde a primeira vez que foi falado um pouquinho mais só sobre a vida do Harry Cameron, que era o melhor amigo da Evelyn, etc, eu já tinha entendido mais ou menos o que ia acontecer lá no final. Eu achei bem... não digo que, assim, nossa, não precisava. Eu achei realmente muito bom, sabe? Tudo desse livro é muito bom, gente. Essa é a real. Eu não sei, deu aquela quebra de expectativa, de tipo, nossa, realmente era isso? Ok, eu sei que literatura não é consenso e tal, mas assim, se você não gostou de Evelyn Hugo, eu nunca mais quero ver você na minha brincadeira. Eu não sei porque eu tô fazendo um vlog aleatório, sendo que eu vou gravar vídeo já já. Infelizmente eu surtei, essa é a verdade. Agora eu vou ali pra gravar o vídeo pra vocês e vou colocar este vlog no meio do vídeo como um videoception. Gostaram? Espero que sim. Sei que eu tô fazendo mais com a minha vida, tá? Surtei na quarentena e eu não pretendo recuperar a sanidade tão cedo. Django, não faz isso. Mas, enfim, as pessoas não são muito solidárias e acolhedoras com uma mulher que põe a própria carreira em primeiro lugar. Nossa, essa frase e a frase também de quando a Evelyn conta, né, que tava chegando já aos 30 anos e por isso ela tava começando já a ser deixada de lado, porque a mulher, ela não é tão interessante pra indústria quando a indústria já acha que conheceu todos os lados dela e existem carnes novas, né, que são muito mais interessantes de serem exploradas, de serem vistas, de serem foco das câmeras, e é assim que funciona a indústria de Hollywood. São abutres, em grande maioria, querendo se aproveitar da vida, né, principalmente de uma mulher, começa tão nova como a Evelyn Hugo começou. A forma também com que é tratada a maternidade aqui, porque saía muito na mídia naquela época também, que, nossa senhora, como que pode ela não ter filho ainda? Você já tá casada, você já tá, já é rica, ela já tem a vida feita, por que não ter filhos, etc. E aí aqui, quando é abordado, é uma sátira muito grande, porque nas notícias, né, essas notícias que vão aparecendo aqui, elas intercalam também com a história. Então, às
vezes a gente só sabe de algo que aconteceu porque existe a notícia, né? Tem até a data, etc. E aí depois a Evelyn vai discorrendo sobre aquele acontecimento ou sobre o que aconteceu depois daquilo. E aí é muito legal ver essa notícia aqui de como tratam, tipo assim, a Evelyn Hugo, como que ela não quer filhos e ela quer a carreira ainda? Coitado do marido que tá em casa esperando por uma casa cheia de crianças, etc. Blá, 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 preguiça demais, sabe? E uma coisa que me surpreendeu muito foi também o livro trazer questões em relação aos LGBTQI+, principalmente ao B da sigla, porque existe uma abordagem muito grande da bissexualidade nesse livro e é muito, 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 muito boa e muito bem construída. Eu chorei. Gente, nas últimas páginas eu não conseguia mais nem enxergar. E eu fiz uma loucura também com esse livro. Eu nem sei se eu contei. Eu acabei comprando o e-book porque eu estava lendo, né? Só que daí teve um dia de madrugada que eu já tava embaixo dos cobertores, meu noivo dormindo ao meu lado, meus gatos em cima de mim e meu Kindle do lado, luz apagada. Pensei, infelizmente eu não consigo levantar pra ir pegar o meu livro e ler aqui no escuro e nem ir lá pra sala. E aí eu fiz a loucura. Fiz um surto. Foi um surto, infelizmente. Eu comprei o e-book de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e eu terminei de ler naquela madrugada no Kindle. Pelo menos meus gatos continuaram dormindo e eu fiquei muito feliz, então acho que valeu a pena esse surto da madrugada. E a forma com que a Evelyn conduz a narrativa é algo que eu tava com muita saudade de ler, sendo bem sincera. Porque fazia muito tempo que eu não li uma história contemporânea que não me incomodasse em alguns pequenos pontos, tipo algumas narrativas da Colleen Hoover que me incomodam na falta de representatividade no geral, sabe? Eu já até falei sobre isso com vocês. Eu gosto muito, muito da autora, amo a Colleen Hoover, mas nisso ela realmente peca. Até achei que ela tá melhorando um pouco, assim, mas é passo de tartaruga que eu não tenho muita paciência. E aqui, a autora simplesmente entregou tudo. Ela entregou tudo. Além dessa escrita que, sinceramente, meta de vida. Que escrita fascinante. Eu não tenho palavras. Gente, eu realmente vou panfletar esse livro pra vocês lerem, assim, nunca mais esquecerem, porque é uma história que vai continuar com vocês. Ela é muito, muito emocionante nas últimas páginas. Ai, o tanto de barulho que tá fazendo essa cadeira. Credo. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. Desculpa se esse vídeo pareceu muito vago. Tudo o que eu falar aqui sobre a vida da Evelyn pode ser considerado um spoiler, assim como pode não ser também. Eu já sinto que a Evelyn Hugo é tipo uma amiga minha de longa data. Por mais que assim, na vida real mesmo, eu não sei se eu seria amiga de uma pessoa como ela. Talvez sim, mas ela é intrigante, ela instiga as pessoas e a gente quer sempre saber um pouco mais, um pouquinho mais, pode ser umas migalhas a mais da vida dela e do porquê ela tomou tais atitudes em tais momentos. E assim, essa vontade de saber mais, essa vontade de saber mais sobre um personagem fictício que simplesmente parece que existiu de verdade é o ponto alto de toda a história. A autora é incrível. Eu quero ler os outros livros dela, Daisy Jones and the Six, tá na minha lista, vou ler na próxima live de leitura conjunta e, por favor, gente, por favor, leiam esse livro, panfletem esse livro. Esse livro também precisa chegar em outra esfera, chegar em pessoas que não estão acostumadas a ler tanto sobre violência doméstica, relacionamento abusivo, quanto sobre bissexuais na literatura também. É algo que a gente não vê muito, que é bem pouco abordado. Existem algumas histórias interessantíssimas, até mesmo de autores daqui, mas eu ainda espero que mais livros como este, que abordam de uma maneira tão ferrenha e tão intrínseca, inerente mesmo, parece que não existe outra forma que não seja a forma com que está sendo contado esse livro. E isso pra mim é incrível, é muito fascinante. Eu realmente recomendo. Se você for comprar, compre com o meu link. Por favor, eu deixarei aqui embaixo na descrição. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu quero muito conversar com spoilers também com vocês em relação a esse livro no Discord, né, o nosso grupo. Eu geralmente converso, porque, enfim, o Discord é perfeito e a gente tá todo dia lá, quase o dia inteiro. E o tempo inteiro que eu estava lendo esse livro, eu pensava, eu preciso fazer Evelyn Hugo no The Sims. Meu Deus, com certeza o próximo The Sims será sobre Evelyn Hugo. Já deixo totalmente o spoiler porque não tem condição. Eu preciso. Eu preciso. E no mais, é isso, gente. Eu queria agradecer imensamente vocês por terem assistido até aqui. Eu não tenho palavras. Eu tô muito fora de mim. Essa é a real. Desculpa. Desculpa, assim, se esse vídeo ficou vago. De verdade. Só que eu precisava muito gravar um vídeo que os sentimentos fossem transparecendo da mesma forma que foram ao longo dessa leitura aqui. E eu acho que foi por isso que eu decidi gravar sem arrumar um tópico em específico, sem arrumar roteiro. Eu só precisava falar da Evelyn Hugo desesperadamente e eu acho que eu fiz isso. E se vocês derem uma chance pra essa história, vocês vão me entender, eu tenho certeza. E é isso, gente. Muito, muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.